Boa noite a todos. Nós estamos, a partir desse momento, iniciando uma live do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. E o tema de hoje nós não escolhemos ainda, nós vamos deixar a espiritualidade escolher. Nós vamos abrir o livro Pão Nosso e ver qual assunto que vai sair. O Rony vai participar junto comigo, vou convidar o Rony para entrar. E solicitação, Rony. Boa noite, Vanusa, querida. Tudo bem? Rony, Boa noite, Deus. Boa tudo noite. bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Ajeitar aqui o Bem? celular. Você está me ouvindo bem, Rony? Sim, estou ouvindo Tá? ótimo. Ótimo, então. Vanusa, buenas noches, querida. Você está nos ouvindo bem também? Estamos aguardando aí que você é a nossa orientadora. Acho que não, Rony. Ah, sim. Ok, Vanusa, obrigada, viu? Então, nós estamos nos preparando mais um minutinho para fazer a oração inicial. Você poderia fazer a oração, Rony? Eu vou abrir o livro Pão Nosso, aqui. Está meio destruído, mas na hora que, durante a oração, eu vou abrir uma página. Boa noite, Tidinha. E o estudo vai ser o que sair, tá? Que hoje nós Combinado. estamos substituindo uma amiga que não pôde fazer o estudo, né? Então a gente vai fazer no improviso com a ajuda dos nossos mentores, né? Que a gente pede para que eles nos orientem internamente. Acho que pode fazer oração, Rony. Já deu 8 horas aí para você? Sim, Então podemos começar. então vamos. Então, neste momento, que mais uma vez, reunidos em nome do Cristo, nos preparando intimamente para este contato, fechando os nossos olhos e abrindo os nossos corações. Querido Mestre Jesus, com grande alegria, te agradecemos imensamente pelo dia de hoje, por todas as oportunidades, todo amparo, todo auxílio dedicado a cada um de nós. Nesta caminhada, Senhor Jesus, alguns de nós, há dias em que nos sentimos fracos, há dias em que estamos um pouco desanimados, mas graças à tua presença amiga, a nos conduzir pelo caminho, estamos sempre amparados à tua luz e à tua paz. E assim sendo, Senhor Jesus, nos entregamos em tuas mãos para que esteja feita sempre a tua vontade. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos dar início. Boa noite, Dávila. Boa noite, Tidinha. O que saiu para nós foi a leitura número 101 do livro Pão Nosso, né, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Essa leitura número 101 tem um título que é Resiste à Tentação. Então, já é um convite para que a gente vigie, né? Fiquemos atentos,
Fiquemos bem atentos. Então, esse é um comentário sobre um versículo que está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. E Tiago diz assim, nesse versículo: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Então, vou repetir: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Aqui já me veio uma coisa assim, porque tentação não é coisa do demônio. Ou na linguagem espírita, tentação não é coisa de espírito obsessor. Né? E o Tiago fala aqui que bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tá esquisito, né? Tá. Vamos pensar sobre isso, vamos ver o que o Emmanuel fala sobre isso, para a gente ir buscando no mais alto, assim, alguma orientação sobre isso. Então, vou repetir o versículo: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Emmanuel nos diz assim: enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos guardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Bom, vamos pegar assim, frase por frase, né, desse parágrafo, que o Emmanuel diz, ele compara a nossa existência a um barco espiritual, quer dizer, o nosso espírito encarnado nesse corpo navega nesse mar, nessas águas de inferioridade, né? No estudo que eu fiz semana passada, nós comparamos o fluido cósmico com a água, né? E esse fluido misturado à atmosfera do planeta, diz-nos o Livro dos Espíritos que nós estamos mergulhados nessa força, nesse fluido, como peixes dentro d'água. Não é assim? E nós estamos mergulhados nesse mundo carnal, nesse corpo, e nesse ambiente psíquico da Terra, como se estivéssemos num bar, navegando nessas águas de inferioridade, porque assim é o nosso mundo ainda, né? A gente precisa de 5 minutos de estar atento fora do que acontece na casa da gente, ou na casa da gente, para a gente ver que é assim e muito, né? Deixa eu acenar para Rosilene e para o Humberto aqui, que eu tô com saudade dos dois. Então, partindo desse ponto que nós estamos navegando nessas águas de inferioridade, não dá para viver sem conflito, né? Porque toda hora, o Humberto falou que nós somos como Bob Esponja no fluido cósmico. E Lula Molusco tem para todo lado, né? Como Bob Esponja e o Lula Molusco. Mas, e ele diz que é impossível, nesse estágio que nós estamos, a gente não aguardar conflitos interiores. Aqui ele está falando conflitos interiores, porque muito embora nós tenhamos conflitos exteriores o tempo todo, o conflito exterior só pega quando ele gera conflito interior, não é? Que enquanto ele não gera conflito interior, é como se não tivesse acontecendo. Né? É com outra pessoa, não é comigo. E ele continua aqui. Você quer comentar alguma coisa, Rony? A hora que você quiser, você me fala, tá? Para dar uma pausa. Ok. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. É interessante outra coisa que ele fala aqui, que né, nessa vida carnal, né, toda vez que a gente
empreende melhoria da alma, quer dizer, o que é um empreendedor? Né? Hoje em dia está muito na moda esse empreendedorismo, mas nós agimos como empreendedores da nossa alma. Nós estamos, assim, com esse empreendedorismo, buscando desenvolvê-lo, né? Porque o empreendedor, todos esses cursos que falam de empreendedorismo, sempre motiva a pessoa a buscar, a ralar, a sofrer para conquistar algo, não é assim? Sempre tem essas palestras motivacionais. E aqui o Emmanuel está chamando esse trabalho com a nossa alma de empreendimento, né? E aí é muito interessante, porque a maioria de nós está disposto a sacrificar muita coisa para empreender e conquistar coisas aqui nessa nossa vida que são passageiros, que vão durar o tempo que a nossa vida durar, e esquecemos que a alma é o nosso maior empreendimento. Ela fica para depois, né? Então é um empreendimento que está sempre sendo adiado, sempre sendo deixado para quando eu tiver tempo, para quando eu tiver velho, para quando eu tiver rico, para quando eu desencarnar ou para a próxima encarnação, que é pior ainda, né? É um empreendimento que às vezes fica muito adiado. Então, mas ele fala que quando a gente empreende na alma, na melhoria da alma, a gente vai utilizar trabalhos e obstáculos do mundo. Porque toda história de empreendedorismo, essas pessoas que chegaram lá, né, os vencedores, né, que conquistaram, eles contam muitas histórias de superação de obstáculos e dificuldades. Né? Ninguém que tem sucesso como empreendedor hoje conta que desde o início foi tudo uma maravilha, que não teve problema nenhum. O empreendedor, o que classifica uma pessoa como empreendedor é a capacidade que ele tem de cair e levantar, de quebrar e começar de novo. De deu errado, ele busca outro caminho. Não é assim? Pelo menos eu não sou uma pessoa empreendedora, não. Mas já vi algumas falas motivacionais para empreendedores que não é o meu perfil de empreendedora, mas eu vejo que é uma motivação para superar a si mesmo. Os obstáculos do mundo vêm e a pessoa deve superar a si mesma. E se isso é assim com negócios do mundo, com carreiras, com profissões, muito mais com a nossa alma, né? Então a gente vai usar os obstáculos do mundo, os trabalhos do mundo, e cada vez que a gente avança, é lógico que as coisas vão ficando mais difíceis, porque se a gente está no primário, nem sei se usa esse termo hoje em dia, ensino fundamental, e a gente tem um grau de dificuldade para resolver algumas questões de matemática, por exemplo. É lógico que quando você chegue no ensino médio, o grau de dificuldade aumente. Você não vai ficar no ensino médio resolvendo as mesmas operações que você resolvia quando você tinha 8 anos de idade. E se você entrar numa faculdade, os problemas e as questões que vão aparecer vão ser muito mais complexas. Então, essa ideia que às vezes as pessoas têm de que tem fé e que tudo vai ser maravilhoso e que não vai existir dificuldade, que Jesus vai vir ele mesmo e colocar flores no caminho, isso é uma ideia romantizada de religiosidade, né? Como se fosse só a gente falar que crê, sem fazer o autoaperfeiçoamento, e tudo mais acontecesse como por mágica. Eu acho que muita coisa acontece como por mágica, assim, a graça divina na nossa vida, né? Mas a graça e o esforço andam juntos. Eu tenho um professor que ele fala que eu já citei ele várias vezes aqui nas lives, o meu professor de Ayurveda, o Dr. Ruguet. Ele fala que o vento da graça sopra abundantemente e ininterruptamente. Mas a gente tem que içar as velas do nosso barco para o vento da graça não soprar. Porque se o vento da graça sopra o nosso barco e as nossas velas estão baixas, ele não vai sair do lugar.
Então, o problema não é a graça, é o esforço que a gente fez para içar essas velas e receber esse vento que sopra para todo mundo da graça divina, né? Que é uma comparação que cabe aqui nessa questão do barco espiritual. Então, ele fala que a gente deve esperar a multiplicação das dificuldades no pleno caminho do conhecimento iluminativo. Até as dúvidas mesmo que vão surgindo do caminho, né? Eu acho que, não sei se acontece com você, Rony, eu tenho dúvida o tempo todo. Eu estou o tempo todo me fazendo pergunta, questionando as coisas, assim. Não só a mim, mas o conhecimento que chega para mim, né? Então, e às vezes fica difícil, que às vezes eu fico com uma coisa na cabeça, enquanto eu não consigo, com a graça divina, uma resposta chegar para mim, aquilo fica me incomodando, Sim, isso sabe? acontece com muita frequência, né, Nilza? Embora a Não gente é? estude, procure conhecimento, mas ainda assim você lembra assim, ah, eu já li alguma coisa sobre isso, então ainda continua a dúvida, mas então eu faço isso ou faço aquilo? Então eu tomo essa decisão ou aquela? Continua o conflito, né? E às vezes, eu já recebi uma mensagem uma vez e tenho visto esses dias, assim, com frequência, no estudo que eu fiz do Livro dos Espíritos, e no estudo que eu fiz também sobre a obra de Epíteto, falando exatamente dessa questão, assim, que na medida que a gente vai adquirindo consciência e conhecimento, não dá para concordar com todo mundo o tempo todo, né? Não E mesmo. às vezes a gente fica impopular, porque a gente vai seguir o que as pessoas querem ou vai seguir a consciência, né? Então, isso também é uma dificuldade, porque ninguém quer ser impopular. Eu não quero, por exemplo, que você fique com raiva de mim de jeito nenhum, eu gosto de você. Mas e se eu tiver uma opinião diferente da sua, eu vou ter que escolher, né? E então, assim, são escolhas que a gente tem que fazer o tempo todo. E a gente precisa estar muito bem embasado no caminho do conhecimento, para que quando a gente fizer alguma escolha, mesmo que os obstáculos surjam, a gente manter a consciência tranquila de que para o momento é o que devia ser feito, Sim, né? Posso passar para frente ou você quer fazer algum comentário? pode continuar. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos à mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Essa questão de sombra aqui, ela dá margem a muitos estudos diferentes. Porque do ponto de vista da psicologia junguiana, a sombra tem um contexto. E às vezes nós espíritas lemos aqui sombra como treva, né? E eu vi um conceito que não é nem da psicologia junguiana e nem esse conceito de treva, uma vez que para mim entender, eu achei que ele foi muito interessante. A sombra é como se fosse uma mochila guardada nas nossas costas. Tudo que a gente experimentou desde o início da nossa existência está guardado nessa mochila. Mas todos os nossos potenciais para o bem também estão guardados dentro dessa mochila. E ela está nas costas, não é uma coisa que está visível para a gente e está claro, mas está tudo guardado ali. E a gente vai evoluindo carregando essa mochila cheia de conteúdo. Então, assim, para mim é uma explicação, como eu não sou psicóloga. E para mim ficou uma explicação que faz sentido. Porque a gente tem anseio de claridade, mas tem um peso, tem muita coisa que se opõe a isso, né? Internamente. Porque se as oposições fossem só externas, estava fácil, né? Mas tem as questões nossas, assim, internas que se opõem. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Aqui agora ele vem falar das bênçãos que eu falei da graça, né? Aí ele ainda não tinha citado isso, mas então foi pertinente a observação porque ele fala aqui.
de permeio com as bênçãos do alto, quer dizer, as bênçãos estão aqui para todo mundo e entremeadas com as bênçãos estão as tentações de todos os matizes, né? Quem nos tenta? Quem que nos tenta, né? Vamos ver se ele vai falar aqui. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiar da batalha. Então, isso é muito interessante, porque isso acontece toda vez que a gente está se achando, né? É muito interessante. Às vezes a gente chega um dia assim que a vaidade chega e a gente se acha que a gente é, não que a gente está indo super bem nessa melhoria de si mesmo. Aí algum instinto dessa animalidade aí, dessas vivências passadas, aflora, aparece, né? Ronda as nossas portas, né? Quer dizer, ameaça sair para fora, né? E aí a gente tem essas sugestões de coisas que a gente acha às vezes que a gente já tinha superado e elas estão ali. E aí é hora da gente parar e pensar, bom, chegou, né? A gente não pode fazer de conta que não aconteceu. É o que que eu vou fazer com isso? Por que que justamente às vezes na hora que a gente está achando que está tudo bem, que a gente está em comunhão com Cristo, aparecem as sugestões mais esquisitas. Às vezes até em sonhos, né? E é bom a gente se perguntar por que que aquilo está acontecendo. Sem ficar, minha culpa, minha tão grande culpa, mas se observar, para a gente saber exatamente o grau de dificuldade que a gente tem, né? Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Bom, né? A gente saber disso, né? Porque a gente lê o tempo todo que alguns vão para o umbral, outros vão para regiões trevosas, outros ficam em regiões de sofrimento, alguns vão para mundos felizes, né? Alguns vão socorrer os infelizes. Tem mundo espiritual tem para tudo quanto é tipo e gosto, né? Mas aí ele fala, ele deixa claro que nem mesmo a sepultura nos tira dos atritos com as trevas, quer dizer, mesmo que a gente tenha feito muita coisa bacana, muita coisa legal, se houver alguma coisa que desabone o nosso caráter e que está ali corroendo internamente aqui durante essa vida, quando a gente desencarnar, isso fica mais evidente ainda para a nossa consciência. Fica gritando, né? E a gente vai ter que dar conta disso num processo mais difícil. Porque às vezes, como a gente pode desencarnar e não ter consciência que desencarnou, não dá conta de elaborar esse sofrimento que aparece. E então é melhor que a gente busque olhar bem para dentro de nós mesmos, enquanto nós estamos aqui protegidos com o corpo físico, né? Porque aqui, como diz o Júlio Maia, estamos todos juntos e misturados, os bons, os mais ou menos, os ruins. Quando a gente desencarna, a gente só fica junto com os afins. Isso quer dizer que nós vamos ficar perto de espíritos que tenham as mesmas qualidades que a gente adquiriu ou as mesmas falhas de caráter que a gente ainda não trabalhou. E ficar no meio de gente com a mesma falha de caráter que a gente ainda tem, deve ser muito chato, né? Deve ser bem desagradável. Como diz a Juscelena, uma conversa aborrecida, né? Você quer comentar alguma coisa, Rony? Não, podemos prosseguir. Então, ele diz aqui que a morte que vai nos livrar disso é a morte da imperfeição em nós. Que é um trabalho que não tem fim, né?
A hora que você consegue eliminar determinada imperfeição, você olha ao redor, tem um monte de imperfeiçãozinha ali aparecendo de outras características, de outras situações. Então, é um trabalho assim, né? A gente olha para uma coisa e tenta se melhorar naquele aspecto e para depois olhar para outras, né? Que é um trabalho realmente que não tem fim mesmo, porque a perfeição absoluta é só Deus, né? Partindo desse princípio, é um trabalho para a eternidade, né? Esse auto-melhoramento. Algo que aqui na doutrina muito se fala da reforma íntima, né? É. Reforma íntima é o que está falando aqui, dá muito trabalho. Agora, É. o que está falando aqui, que, deixa eu ler de novo aqui, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, é que quando a gente sofre a tentação, se a gente olhar para ela, a gente sabe o que a gente está precisando trabalhar, né? Porque aquilo que não nos tenta, às vezes já está resolvido. E aquilo que nos tenta? Então, essa tentação que ele está falando aqui é como se fosse a terapia do espelho. Toda vez que a gente sofreu alguma tentação, que a gente vê que aquilo pode nos tirar do aquele caminho, desse empreendimento que a gente tem com a nossa alma, a gente pode saber, então, que aquilo é o espelho. Olha, isso aqui precisa ser trabalhado, né? Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Quer dizer, todo o bem que a gente realizar aqui na Terra, ele é parcial, né? A gente não consegue realizar um bem enorme, assim, que seja uma coisa global. Mas essa tolerância construtiva é interessante ele falar, porque não é uma intolerância passiva, não é uma tolerância estática, é uma tolerância construtiva. Enquanto a gente tem tolerância uns com os outros, enquanto a gente tem tolerância conosco mesmo, a gente segue construindo algo melhor. Porque senão a gente fala, eu tenho que me tolerar porque essa parte aí eu não dou conta de trabalhar, não dou conta de fazer isso e cruzo os braços, né? Então o Emmanuel já para evitar, ele fala que é assim mesmo, nesse mundo que a gente vive. Mas, e que porque ele é assim mesmo, a gente deve exercer a tolerância construtiva. Porque isso, essas insinuações malignas, elas vão aparecendo enquanto a gente realiza o bem parcial que a gente dá conta de realizar. Depois ele vem aqui, somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Essa libertação é algo muito interessante, porque eu fico pensando que, eu fico associando essa questão do peso específico, né, que a gente já viu em alguns livros espíritas, esse nosso perispírito denso, essa nossa mente densa, a força da gravidade nos puxa para baixo. A Terra tem um mecanismo muito peculiar de nos segurar aqui e da gente só conseguir se libertar de reencarnar na Terra quando a gente quitar tudo que a gente deve para a Terra. Olha que a gente deve muito, né? Porque às vezes a gente faz mal para alguém e essa pessoa é muito melhor do que nós e essa pessoa nos perdoa. Mas o mal está feito. Onde que eu vou resolver essa questão? Aqui, na vida. Então eu devo para a vida, eu devo para o planeta, eu devo para a natureza. Devo, devo para Deus essa tolerância. Não que Deus precise de alguma coisa, mas eu vou ter que ressarcir de alguma forma. Porque é a única forma de eu ficar em paz com a minha consciência. Não é? Então, por exemplo, ele fala dessa libertação aqui. Como que eu vou me libertar e ficar muito feliz em estado de plena
alegria sempre renovada, né? Alguns textos de yoga falam que os estados de bem-aventurança, nesse plano de mundos felizes, é um estado de alegria sempre renovada. Não é uma alegria chata, é uma alegria que se renova, né? Isso é um estado de bem-aventurança. Como que eu vou ficar no estado de bem-aventurança se toda vez que eu tô lá no meu estado de felicidade, eu lembrar que eu passei a perna em você e que eu fiquei te devendo, vamos supor, 10 mil reais e que eu nunca te paguei? E que você passou dificuldade por causa disso? Eu vou ter que voltar e devolver isso para a vida, mesmo que você não precise mais, né? E eu tô falando de uma dívida financeira, mas tem todo tipo de dívida. Tem dívida afetiva, né? Tem dívida de confiança. Tem inúmeras questões que a gente precisa de ressarcir para que a nossa consciência fique em paz e a gente consiga realmente essa libertação desse plano que a gente vive. Você quer fazer algum comentário, Rony? Não. Não? Então, o último parágrafo. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Quer dizer, o Emmanuel chega aqui, ele realmente está falando de coisas transcendentes, né? Porque se a gente alcança a iluminação, se liberta desse mundo e vai viver num plano feliz, ele está falando de assuntos transcendentes. Mas para chegar a essa transcendência, bem-aventurado que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, quer dizer, vamos esquecer as nossas asinhas de anjo por enquanto, né? Não vai nascer. Porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco. Ora, como é que a gente vai controlar os impulsos do sentimento menos aprimorado se a gente não olha para ele? Né? Como que eu vou trabalhar, vou empreender a melhoria da minha alma, mas eu não vejo que eu sou uma pessoa ciumenta ou invejosa, por exemplo. Enquanto eu não ficar claro para mim, eu não tiver a tentação, por exemplo, de inveja ou de ciúme. E a hora que eu tiver essa tentação de inveja ou de ciúme, ficar claro para mim que eu sou uma pessoa invejosa ou ciumenta, e aí eu empreender essa melhoria nesse aspecto, enquanto eu não fizer isso, essa inveja e esse ciúme vai ficar nessa mochila escondida atrás das minhas costas, vai ficar me fazendo tropeçar na vida e tropeçar nas pessoas, e isso não vai ser trabalhado. Então, esse chamado que Tiago diz, né, de que é bom sofrer a tentação, é nesse sentido. Na hora que você sofre a tentação, você olha para aquilo e pensa, por que que eu estou com ciúme? Primeiro, porque eu tenho ciúme. Por que que eu estou com inveja? Porque eu tenho inveja. Aí, a partir disso, dentro do conhecimento, dentro do evangelho, dentro da nossa boa vontade, a gente ir buscando superar isso. Eu dei o exemplo de ciúme e de inveja, mas pode ser qualquer outro exemplo, né? Porque esses mitos de anjos invejosos e ciumentos, eles são só no mito, né? Para ser anjo já tem que ter atingido esse grau de pureza, onde não existe inveja e nem ciúme. Então, deixa eu ver onde que eu parei. À custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, quando ele fala que bem-aventurados seremos quando sofrermos esse tipo de lutas, ele fala à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes, quer dizer, sem fazer nada, né? Às sugestões inferiores. Exatamente isso que ele está falando. Olha o que aconteceu, olha a sugestão inferior que aconteceu e não ficar inerte a isso.
Porque, infelizmente, isso acontece com a gente o tempo todo e a gente não para pensar. Por que que eu agi assim? Por que que eu fiquei com raiva de fulano? Foi por quê? Foi porque, porque eu tô dando birra? Foi porque eu tô com ciúme? Foi porque eu tô com inveja? É preciso se questionar com esse sentido. Porque se a gente não fizer esse questionamento, essas sugestões inferiores que nos procuram o tempo todo, elas se transformam em instrumentos do mal, né? Então, para encerrar aqui, se eu sou visitada, por exemplo, pelos sentimentos de inveja, e vejo claro, e essa tentação da inveja mostra para mim que eu tenho inveja dentro de mim, eu não preciso ficar assim, ah, por minha culpa, minha tão grande culpa, eu sou invejosa, não tem conserto para mim. Não, eu olho para isso, vejo que eu sou invejosa mesmo, e se eu deixar isso correr solto, eu permito que isso se converta em instrumento de mal, quer dizer, a inveja passa a ter domínio sobre mim. Isso vai ser sempre uma ferramenta do mal. Ao passo que se eu olhar essa manifestação minha e buscar um esforço de melhoria, toda vez que ela apareceu, olha a inveja chegando aí de novo, né? Não vou deixar, não vou deixar ela aparecer. Eu vou tijolinho a tijolinho construindo esse ser que no futuro vai dar conta de transcender essas dificuldades todas que nós todos passamos aqui nesse mundo, né? Estamos no mesmo bar. Então a reflexão era essa. Vamos aproveitar então, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, como diz Tiago, e buscar. Toda vez que a gente fica com raiva, toda vez que a gente fica frustrado, toda vez que a gente ficar triste com alguma situação, né, a gente buscar exatamente qual o sentimento em nós que está sendo ativado. É isso. Se você quiser fazer algum comentário para encerrar. No caso, nós vamos, digamos, perguntar a nós mesmos, né? O que está acontecendo, né, comigo? É, terapia do espelho de novo, né? O que está Deixe, acontecendo? voltamos para a terapia do espelho. Então, a tentação é o nosso espelho, né? É uma boa ferramenta para a terapia do espelho. Então, é isso. Vamos encerrar. E eu te agradeço, Rony, por ter aceitado o convite de participar comigo. Agradeço as pessoas que estão aí ao vivo. E vamos fazer uma oração pedindo a Jesus que fluidifique as nossas águas, né? Dos Sim, nossos copos e, como eu sempre falo, dos nossos corpos. Que, que Deus possa nos abençoar nesse momento. Jesus. Amado Senhor Jesus, pedimos a tua graça, Senhor, nas nossas águas, assim como existem as águas externas, onde nós navegamos, temos as nossas águas internas. Pedimos que nossos benfeitores modifiquem esse padrão a nosso benefício, que possamos ficar mais alertas, mais atentos, mais saudáveis, que possamos ampliar o nosso discernimento e a nossa sabedoria, que possamos buscar a paz e conseguir essa paz interna. Que o Senhor esteja em todos os nossos corações, que assim seja. Obrigada. Amém. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, Rony. Com Deus. Deus também.